Bom dia, Hare Krishna. Oi. Oi, Marissa, Marcelo Magalhães, bom dia para vocês, Hare Krishna. Bom dia você que já entra aqui também pelo Instagram. Vilena Nádia, Vaishnava Coach, todo mundo se conectando. Hoje é uma sexta-feira 13, um dia auspicioso. Por que é um dia auspicioso? Porque nós vamos ler o Srimad Bhagavatam. Todo dia é um dia auspicioso quando a gente lê o Srimad Bhagavatam. Então não tem tempo ruim. Não tem esses dogmas, né? Vamos fazer esse dia ser um dia maravilhoso, cultivando o conhecimento de Bhakti, conhecimento que é propagado pelo Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, sob a luz, né, sob o farol que ilumina as nossas vidas, que é Srila Prabhupada. Então, vamos lá, que hoje já estamos no capítulo 12, intitulado Criação dos Kumaras e Outros, e portanto a gente segue aí nessa jornada de estudos. Laércio Klasman, seja bem-vindo, Henrique Abreu também, todo mundo que está se conectando para a gente fazer essa leitura de hoje. E eu conto com vocês, tá? Para me auxiliarem nessa tarefa. E como é que vocês ajudam? Comentando. Os comentários de vocês sempre são muito interessantes, né? O Marcelo sempre traz questões muito importantes também, o Laércio Klasman. Então todos fiquem muito à vontade para comentar, fazer perguntas, trazer questionamentos proativos para a gente extrair o máximo de néctar possível dessa leitura de hoje. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, como eu disse, estamos no capítulo 12 do terceiro canto. Esse capítulo é intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Eu vou ler o verso número 4. Liladas, seja bem-vindo, reverências. Leandro, Lele, Leandrinho, também aqui conectado. Jardim Sound, Instagram e Facebook aqui como ferramentas para o cultivo do conhecimento, né? O autoconhecimento e autoaperfeiçoamento que a gente vai adquirindo sob a guia de Srila Prabhupada. Então, o verso 4 ele fala assim: Sanakam cha sanandam cha sanatanam atatmabhuhu sanat kumaram cha munim niskriyam urdhva retasha. Sanakam sanaka cha também, sanandam sananda cha e sanatanam sanatana ata em seguida atma buru brahma, que é autógeno. Sanat kumaram sanat kumara cha também, munim, os grandes sábios, niskriyam, livres de toda ação fruitiva, urdhva retasaha, aqueles cujo sêmen é sublimado. Vamos ler então a tradução. Aqui o Leandro se identificando agora. Eu sou o Leandro Silvestre. Fala, Leandro. Tudo bem? O Leandro Lele Leandrinho é o Leandro Silvestre.
muito ligado à ciência espírita, né, Leandro? E que caminha, né, muito próximo em vários aspectos da doutrina Vaishnava. E disse que Allan Kardec ele bebeu muito da fonte dos Vedas, né? Na verdade, toda doutrina espiritualista, de alguma forma, ela traz referências védicas, porque os Vedas, historicamente, eles são a primeira fonte de conhecimento que existe. É o manual de instruções para que a sociedade humana possa se socorrer para saber como manipular no sentido positivo, claro, como lidar, como compreender os objetivos da existência material, como agir perante esse mundo. Então, os Vedas, né, eles são esse manual de instruções que Deus deixa para que possamos nos socorrer. Então, é a primeira fonte de conhecimento que abarca absolutamente o conhecimento de todos os setores: arquitetura, engenharia, medicina, tudo. Política, ciência e, claro, ciência espiritual. Então, vamos lá. Tradução, né, que eu vou ler. No começo, Brahma criou 4 grandes sábios chamados Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara. Nenhum deles tinha desejo de adotar atividades materialistas, porque eram altamente elevados devido a que seu sêmen era sublimado. Aqui em cima do que eu mencionei, dos Vedas como fonte, né, básica de todo conhecimento, o Leandro aqui postou: sim, espíritos falam através dos principais médiuns espíritas do Brasil que a Índia é a fonte dos conhecimentos. Aí, que coisa, convalidando essa informação. Então vamos lá. Eu já li a tradução dada por Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada e vou ler agora então o significado, né, os comentários de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai sobre esse verso que acabei de ler. Embora Brahma criasse os princípios da necessidade, por uma questão de necessidade, para aquelas entidades vivas destinadas à ignorância, pela vontade do Senhor, ele não estava satisfeito de executar tarefa tão ingrata. Portanto, ele criou 4 princípios de conhecimento: Sankhya, ou filosofia empírica, para o estudo analítico das condições materiais; Yoga, ou misticismo, para a liberação da alma pura do cativeiro material; Vairagya, ou aceitação de completo desapego do gozo material na vida, para elevação à máxima compreensão espiritual; e tapas, ou os vários tipos de austeridades voluntárias executadas para se obter a perfeição espiritual. Brahma criou os 4 grandes sábios Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat para confiar-lhes esses 4 princípios de avanço espiritual, e eles inauguraram seu próprio grupo espiritual, ou Sampradaya, conhecido como Kumara Sampradaya, ou mais tarde como Nimbarka Sampradaya, para o avanço de Bhakti. Todos esses grandes sábios tornaram-se grandes devotos, pois
Sem serviço devocional à personalidade de Deus, não se pode obter êxito em nenhuma atividade de valor espiritual. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanan Jana Shalakaya Chakshurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Sirupa Sanatana Bhata Raghunatha Sidiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyas Chakri Pasindu Gevachal Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vou reler aqui o verso 4 do capítulo 12, intitulado Criação dos Kumaras e Outros, aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Sanakam cha sanandam cha Sanatanam atatma buhu Sanat kumaram cha munim Niskriyam urdhare tassa. No começo, Brahma criou 4 grandes sábios, Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara. Nenhum deles tinha desejo de adotar atividades materialistas, porque eram altamente elevados, devido a que seu sêmen era sublimado. A gente está assim nessa jornada de estudos aqui do Srimad Bhagavatam, ultimamente, né? Nesse terceiro canto, tivemos aqui cálculo do tempo a partir do átomo, foi o capítulo anterior, capítulo 11. Tivemos lá no capítulo 10 também divisões da criação. São capítulos que tratam de temas assim, um tanto quanto técnicos. A gente sabe que filosofia, alguns aspectos da filosofia, eles são densos, né? Realmente densos. Não são atrativos para a maior parte das pessoas. A maioria das pessoas não se atrai muito pela filosofia, sobretudo essa parte mais densa, mais técnica. Mas a gente deve fazer um esforço para esse tipo de estudo, tá? Ele é muito importante. Aqui o Bhagavatam, sobretudo, por exemplo, no capítulo anterior, Criação do Tempo a partir do átomo, é um capítulo assim que abre assim os horizontes na compreensão da correlação entre tempo e espaço. Como que o tempo eterno, ele age gerando uma percepção de temporariedade em virtude dele estar agindo sobre os átomos num espaço específico, na matéria. E é daí que então se tem uma percepção de passado, presente e futuro. Então, embora seja um assunto assim mais técnico e tudo mais, que possa não ser tão atrativo, mas a gente, repito, deve fazer um esforço para o cultivo desses estudos, porque é um estudo que traz bastante esclarecimento sobre a criação desse plano de existência material. Claro, Krishna se utiliza, dos contos lúdicos, né, que permitem a absorção do conhecimento de uma forma muito mais agradável. Até Srila Prabhupada,
Uma ocasião, os devotos fizeram um teatro, fizeram uma apresentação de uma peça teatral, salvo engano, que retratava o Mahabharata, não tenho certeza, tá, do tema. E ao final dessa peça, Srila Prabhupada se expressou assim: uau! Isso é muito bom, isso é melhor do que os meus livros. Prabhupada mencionou isso por quê? Porque ali, através de uma encenação teatral, aquilo era altamente poderoso para transmitir o conhecimento. E os Puranas, inclusive o Bhagavata Purana, que é o Srimad Bhagavatam, ele é exatamente uma escritura que apresenta muitas histórias védicas, né? São as histórias védicas, histórias que retratam situações de Krishna, seus associados, e que estão permeadas de muito conhecimento, de muita espiritualidade, muita ciência espiritual. E esse conhecimento, ele se torna ainda mais poderoso pelo fato de que ele foi transmitido através dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Nigama Kalpataror Galitam Falam, Shukamukha Amrita Drava Samyutam, Pibata Bhagavatam Rasam Alayam Ahor Bhavika Bhuvika Prasikaha. Acho que a última linha, posso ter errado o finalzinho da última linha. Mas acho que é isso mesmo. E esse mantra, esse verso, ele fala exatamente o quê? Ó homens sábios e pensativos, ouçam o Srimad Bhagavatam, que é o conhecimento, né, é o fruto maduro da literatura védica, que emanou dos lábios de Shukadeva Goswami e por conta disso se tornou ainda mais nectário. Aí tem aquela história que diz que Shukadeva Goswami, filho de Srila Vyasadeva, ele é uma alma autorrealizada, né? Ele absorveu todo o conhecimento védico quando estava dentro do ventre de sua mãe. Então, estão vindo alguns comentários aqui bem legais. Marcos Hahnemann, obrigado já por sua participação. Eu já vou entrar aqui, tá, Marcos, para mencionar isso que você está falando, bem legal. Vocês aqui do Insta também fiquem bem à vontade. Mas enfim, então Shukadeva Goswami, Shukadeva quer dizer papagaio. Então disse que o papagaio, quando ele toca com seu bico uma fruta, essa fruta, ela adquire ainda mais doçura, ela fica mais nectária. Então, analogamente, nesse verso que eu citei, Nigama, Kalpataror, Galitam, falando, tal, que fala sobre isso, né? O conhecimento védico falado por uma alma autorrealizada, como Shukadeva Goswami, em que ele expressa exatamente esse conhecimento de uma forma pura, sem deturpações e recheada de elementos altamente atrativos, faz com que esse conhecimento seja acessível, né? Doce. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é um Purana, é o Bhagavata Purana, o Purana Imaculado, que procura apresentar a filosofia de uma forma lúdica mesmo. Mas a gente não pode fugir do conhecimento, às vezes, um pouco mais técnico, porque também, como eu disse, repito, faz parte e é importante para a elucidação de muitas coisas.
Então, e claro, Prabhupada mencionou, né? Isso é um dado bastante importante. Prabhupada menciona o quê? Que religião sem filosofia é sentimentalismo. E filosofia sem religião é especulação mental. A filosofia, ela tem que ter como finalidade explicar o fenômeno da existência. E que, inevitavelmente, vai fazer a conexão da existência com a fonte da existência, que é Krishna. Querer compreender o mundo através das nossas capacidades intelectuais, sem se render a essa compreensão de que tudo, por trás de tudo, tem a mão de Deus, aí sim torna o estudo filosófico muito seco, muito denso, árido. E em contrapartida, a religião que não está emoldurada por um conhecimento filosófico, ela gera assim uma grande probabilidade do fanatismo, do sentimentalismo. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha a filosofia como alicerce para a compreensão das coisas, e não dogmas, não imposições, ou uma fé cega. Então, todo o processo religioso, espiritualista, tem que estar calcado em filosofia, para explicar às pessoas o fenômeno das coisas. Ok? Eu vou aqui já fazer me ater aqui a um comentário do Marcos Hahnemann, para a gente já ter uma interação. Sérgio Pacheco, bom dia, Hare Krishna, minhas reverências, todas as glórias de Shrila Prabhupada. Aqui seu servo Sanatana Dharma Das, grande Sanatana Dharma. Obrigado por sua participação, minhas reverências também, Sanatana Dharma. Você quer como uma apresentação lúdica, né, como forma de Prabhupada, ficou muito satisfeito quando assistiu a peça que foi produzida pelos devotos. Então ele falou aqui assim, o Marcos Hahnemann: como artista faço a pregação através do teatro. Meu último espetáculo solo chama-se Bhakti, inspirada na leitura que fiz da tese do Prabhu Lokasakshi. Ah, que legal, parabéns, Marcos. Muito bom. E depois ele fala: aprendi o teatro no templo com os devotos, fizemos beleza líquida. Ah, essa beleza líquida é interessante. Kali, entre outras. Mãe Balakrishna Vandana Devi nos iniciou na pregação através do teatro. Excelente. Aqui no Rio também a gente fez muita coisa com uma época com o Gurriesha. E claro, até hoje, sempre nos festivais, nós temos o nosso Spielberg. O Spielberg da ISKCON Rio, que é o Harinath Dasa. Ele sempre produz as peças teatrais que são apresentadas nos grandes festivais, sobretudo nos grandes festivais. Anabela Oliveira, Hare Krishna. E o Leandro fala aqui, o Leandro Silvestre, ele tá lá e tá aqui. O Leandro tá lá no Instagram, mas tá aqui no Face também. Marcos, quando for performar no teatro, divulga para nós, por favor. Tá aí, Marcos Rano. Então, temos aqui também a Sundarang, entrou, mandou um bom dia para todos, o Hare Krishna, as reverências. Aceite também as reverências aqui, as minhas, o Sundarang. E o Leandrinho, mandou de novo, que está lá no Facebook, está aqui, falou: sábio esse pensamento dele. Eu diria que filosofia sem religião pode levar a pessoa até à depressão. Só a existência de um Criador
com a lei do karma e da reencarnação explica as aparentes injustiças. Perfeito, muito bom ponto. É verdade. Também aqui o Rogério de Souza está aqui. Minhas reverências de Toronto, Kula Devadasa. Meu filho está aí em Montreal. Minha mulher e minha filha pequena também. Relativamente perto, né? E o Marcos Hahnemann, tive a feliz oportunidade ele criou os 4 Kumaras, mas eles não se interessaram por essa tarefa de procriar, de se envolver nesse mundo material. E, na verdade, eles foram instruídos por Narada Muni, que gerou, então, o nascimento deles como Ravana e Kumbhakarna, também por ocasião do advento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, fugiu agora o nome deles, enfim, foram as 3 encarnações como demônios que já tiveram que nascer. E de modo que, bom, enfim, isso é só um aspecto, né, para a gente situar sobre os 4 Kumaras. Mas tem um ponto aqui interessante que menciona Urdhva Retasaha, aqueles cujo sêmen é sublimado. Esse é um ponto filosófico bastante importante. Interessante que aqui no meu programa, que eu faço aqui na minha casa, na última reunião que tivemos na segunda-feira, falamos um pouco sobre isso, sobre